Oi, gente, tudo bem? Me responda bem rapidinho aí quem é pai e quem é mãe. A quem vocês entregam o filho de vocês diante de uma emergência? A um amigo ou a seus pais? Eu acho que a resposta é quase a mesma para todos, né? Eu lembro que quando eu engravidei do Lucas, que eu tinha 17 para 18 anos, é claro que não foi um processo fácil, mas não faz muito tempo minha mãe me contou uma história que mexeu muito comigo. Ela falou que quando eu engravidei, ela estava conversando com uma amiga dela e a mulher falou assim: Alaide, eu sei que a Rosane vai morar com você. E eu sei que muitas vezes você vai querer cuidar do filho dela como se fosse teu, não deixando ele para a creche, ficando com ele durante o dia, comprando as coisas para ele, enfim, aquela coisa que a gente sabe como é que é amor de vô e vó, né? Pois bem, eu lembro que eu falei para minha mãe assim: quem foi essa pessoa que falou isso? E eu gostaria de saber, não para brigar, mas para agradecer. Porque graças a ela, o meu filho foi para a creche com 3 meses e meio. Graças a ela e a posição da minha mãe, porque o meu pai dizia que muitas vezes a minha mãe acordava cedo chorando, que ela queria que o Lucas ficasse em casa, e o meu pai dizia assim: não, tu tem que ser forte. O Lucas foi para a creche, o Lucas aprendeu a conviver com outras crianças, negras, brancas, pardas, amarelas, enfim. O Lucas aprendeu a comer de tudo. O Lucas, ele teve imunidade, ele pegou gripe, pegou resfriado, pegou febre, chegou em casa mordido, mas tudo passou. Eu confesso que uma semana eu chorei deixando ele na creche. E fazia chuva, fazia frio, nós íamos para a creche. Nós tínhamos um vizinho que todos os dias parava o carro na frente de casa e nos dava carona. E muitas vezes os meus pais pegavam ele mais cedo. Mas ele foi. Há pouco tempo, nós recebemos a bênção de ter uma nova sobrinha na família, né? E esses tempos eu conversando com o meu irmão e a gente falando, como é que vai ser, né? Qual é a creche que ela vai frequentar? Ele falou assim, nem se eu tiver que vender o meu rim, ela vai para a creche. E daí eu fiquei pensando, porque cada um cria o seu filho da sua maneira, né? Mas comigo eu pensei, deixa aí. Deixa aí. É ótimo. Porque hoje, quando a gente se depara diante dessa geração que a gente não entende o porquê, nós somos os culpados. Os pais são os culpados pelos erros que os filhos estão cometendo na sociedade. Nós criamos os filhos culpados por não poder estar com eles, porque a gente trabalha, né? Tem as nossas coisas para fazer, contas para pagar. Então a gente paga o período da creche, a gente paga os nossos filhos comprando presentes, roupas fora de época. A gente quer dar o melhor estudo, a melhor escola, a melhor faculdade e a gente vai abrindo mão dos nossos sonhos. E daí a gente cria aquele filho para o mundo, né? Homens e mulheres bem-sucedidos, que trabalham, que se formaram cedo, que têm uma boa renda, né? Que muitas vezes eles ganham mais que os próprios pais. E daí eu fico pensando, aonde que entra os pais e os avós nesse contexto? Porque muitas vezes quando eu trabalhava, era com a minha mãe que o Lucas ficava. Quando eu tive o meu filho, é a minha mãe que estava cuidando de mim. No caso, as avós, né? As avós são perfeitas, né? Fazem de tudo. E hoje, quando a gente se depara com essa geração que não visita os avós, que não valoriza, que não sabe nem quem são, a gente pergunta assim, por quê? Porque os pais não levam os filhos na casa dos avós. A casa dos avós servem para quando os pais têm que viajar, quando a criança está com febre, né? Para isso serve a casa dos avós e nada mais. Eu lembro, né, que quando o Lucas e os meus sobrinhos eram pequenos e tinham alguma enfermidade,
A minha mãe fazia de tudo. Minha mãe procurava bom médico, remédios, cuidava, ajudava, né, os meus irmãos, as minhas cunhadas e tudo. Onde é que tá esses netos hoje? Estão aí, passeando, bem-sucedidos, né, mergulhados no seu ego de que alcançaram o melhor por conta própria, por méritos deles, porque eles nasceram sozinhos, foram, né, cresceram sozinhos, foram educados sozinhos. Família não teve porra de contribuição nenhuma. Os nossos filhos, eles são independentes. E eles hoje não precisam de pai e mãe, não precisam de avós. Essa semana passada, um Lucas me mandou um vídeo de uma neta alimentando a avó com Alzheimer. E por um momento a avó olha para ela, olha, a neta pergunta: o que foi, vó? E a avó falou: eu te amo. Sabe, queridos, teus avós têm sentimentos. Eles lembram de ti. Eles lembram o que eles fizeram por ti. Os teus avós, eles lembram das coisas que você gostava. Dos cabelos com laço. Eu lembro bem, eu tenho uma sobrinha que quando a minha mãe soube que ela ia nascer, minha mãe comprou o melhor vestido para ela. Foi na loja mais cara da cidade. Ela nunca gostou de usar vestido. Ela sentia muito calor. E ela era muito ativa. E quando ela ia lá em casa, a minha mãe tem salão, uma vez ela levou a amiga dela, elas brincavam de salão no salão da minha mãe. Mexia nas escovas, arrumava os cabelos. Ela gostava de uma torta de carne, ela dizia torta de carne, vó. E ela comia quase uma torta inteira, ela era gulosa. Até pouco tempo nós fomos numa festa e estava tudo decorado, né? E estava todo mundo esperando, na hora de comer os doces, ela ia lá e comia os doces separados. Aquela coisa de criança peralta, sabe? Independente. Hoje é aquela menina que ela publica alguma coisa na rede social e daqui a pouco ela apaga. Ela diz que ama uma pessoa e daqui a pouco apaga. Mas ela esquece que hoje existe print. Tá tudo registrado, minha querida. Sabe o teu avô e a tua avó? Eles te amam. E eles têm tudo registrado na caixinha das lembranças e dos pensamentos deles. E assim é também com o meu filho e com os meus sobrinhos, não é só com uma só. Olha, quando eu penso que eu quero ter os meus netos, eu penso muitas vezes de como vai ser. E eu faço votos que o Lucas e a Thay criem eles longe de mim. Porque o meu amar não vai se permitir ter o distanciamento com o tempo. Porque hoje é capaz de passar na rua e não reconhecer que é vô e vó. Mas o culpado não é os netos, é os pais. Os culpados somos nós, que não levamos os filhos nos finais de semana, nós não levamos os filhos durante a semana para visitar os seus avós. Nós somos os culpados dessa geração que não valoriza a família, nessa geração que é todos os amigos, as baladas, as noites fora. Eles não percebem, eles não lembram. E é triste isso. Mas eu sei, eles vão se casar, eles vão ter filhos, eles vão ser avós, e daí eles vão sentir na própria pele o que eu tô falando. Pobre geração que nós criamos, que não dão valor nenhum, não reconhecem, não são gratos de onde vieram e por que estão onde estão hoje. Pobre geração. Só vou dizer uma coisa, um dia a conta vem. Tá bem sucedido? Ganhando bem? Carro do ano? Viagens? Status? Redes sociais? Um dia a conta vem. Eu te desejo o melhor para todos. Eu desejo o melhor para todos. Mas um dia a conta vem. E eu quero ver que no dia que vocês precisarem, quem é que vai acolher vocês? Os amigos ou família? Pai, mãe e avós. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus.